Seja bem-vindo, bem-vindo, Shalom, que a paz, a prosperidade, a plenitude, a saúde de Jesus esteja com você. Se você puder, interaja aí comigo, Shalom, Shalom. E já quero pedir a você, nós estamos aqui numa série falando sobre 10 pilares de uma vida cristã mais profunda e hoje a gente vai falar do segundo. Então eu comecei falando do primeiro pilar de uma vida cristã profunda é a revelação de quem Cristo é. Se não enxergarmos quem Cristo é, tudo o que estamos fazendo é profundamente superficial, supérfluo, passageiro, sem consistência. Qualquer coisa que seja edificada, que não seja para Cristo, não valia ter sido feita. E entender isso, ir a esse lugar, nos leva a dar passos, a olhar a vida cristã não a partir de um lugar de superficialidade, mas de completa profundidade. Como é gostoso conversar com alguém que entendeu o Evangelho, que entendeu Cristo como centro. Nós, como igreja, estamos sendo conduzidos para esse lugar. É interessante porque às vezes eu comento com alguém, nós somos uma igreja cristocêntrica, nós somos a igreja da palavra, a pessoa fala, a gente também, legal, a gente também prega Cristo. Eu não estou te falando de algo que é mais uma mensagem para nós. Só que é o que respiramos, é o que vivemos na nossa vida. Ter Cristo como centro da nossa vida é comer o pão pela manhã e dizer, Cristo é o pão que me alimenta. É tomar banho e dizer, Ele é a água que me lava. É estar nas relações, é olhar tudo e olhar e dizer, eu quero que tudo seja feito para a sua glória. Ter Cristo como centro da nossa vida, como um fundamento, é perder para ganhar. É às vezes ter que perder, mas olhar e dizer, por amor a Cristo eu ganhei. É se humilhar, entendendo que a humilhação é o padrão de exaltação do reino de Deus. Meu Deus, gente, meu Deus, mais alguém com esse coração? Se tem mais alguém com esse coração, diga amém aí, coloca amém. Esse é o nosso coração, é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos perseguindo. Mas um segundo pilar que eu quero trazer para você de uma vida cristã mais profunda é a dependência do Espírito Santo. Quando falamos sobre revelação e o próprio Cristo só pode ser visto através desse lugar, e a vida cristã, e a nossa própria vida e áreas de transformação do nosso coração, eu gosto de entender revelação, e ainda que haja tantos termos teológicos para que revelação seja dito, mas eu gosto de entender revelação como a capacidade de ver da mesma maneira que Deus vê, a capacidade de enxergar pelos olhos de Deus. A revelação é aquilo que o mundo não pode ter, aquilo que o homem natural não pode ter, aquilo que só o Espírito pode nos conceder. E o segundo pilar, eu diria que é a dependência do Espírito. Você sabe que em Atos, e a igreja de Atos, e nós vamos usar aqui nessa série os 10 pilares, usando a igreja de Atos como base para cada um desses pilares de uma vida cristã mais profunda. Mas a igreja de Atos, no capítulo 1, verso 8, diante da ascensão de Jesus, ele diz, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Essa, inclusive, é a base da Dínamos. Vocês receberão poder, dunamis, do original, dínamos do português, força explosiva de Deus, dinamite. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Logo de cara, Jesus trouxe o Evangelho como esse algo de poder. Mas ele está dizendo, esse poder só acontece com a descida do Espírito Santo. E lá no capítulo 2, os discípulos agora, eles vão viver o dia de Pentecostes. A Bíblia diz, no dia de Pentecostes, verso 1, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentadas. E ali a Bíblia diz que surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. A gente crê que aqui são as línguas estranhas. A gente crê que esse é o revestimento de poder, que os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo e que o novo nascimento nos dá o Espírito Santo. Passamos a ser a habitação do Espírito Santo, mas que agora o batismo com o Espírito. E nós, como dínamos, e você sabe que essa é uma pauta que meu pai traz muito, nós entendemos que a maneira pela qual o batismo com o Espírito Santo é evidenciado através das línguas estranhas. Então, essa é uma evidência do batismo com o Espírito. E quando nós olhamos aqui
eles são batizados e todos, verso 4, ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. A segunda marca que eu quero colocar de uma vida cristã mais profunda é de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio desse poder. Alguém que é cheio desse dínamos. Sabe, é alguém que vive na dependência do Espírito Santo. E quais são as marcas de alguém que é cheio do Espírito Santo? Quais são as marcas da vida de alguém que foi cheio? Você sabe, aqui nós estamos falando mais do que uma cena isolada. Nós estamos falando muito mais do que alguém, quando nós estamos falando sobre o enchimento do Espírito Santo, que agora não está mais restrito a um lugar, que agora não está mais restrito, né? Ele já não está mais habitando no Santíssimo Lugar. A presença de Deus, o véu foi rasgado. E uma marca de uma vida cristã mais profunda é de alguém agora que ele entendeu. Antes Deus habitava num lugar, depois Deus habitou somente em Jesus, mas agora a presença de Deus habita em nós. É alguém que é dependente do Espírito. É alguém, no próprio livro de Atos, lá no capítulo 15, os apóstolos vão falar sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. E eu quero deixar aqui para você qual que é a marca então de alguém que é dependente do Espírito, de alguém que é cheio do Espírito. Seria essa segunda marca de uma vida cristã mais profunda. E quando a Bíblia diz que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, o que ela está dizendo sobre alguém que tem essa marca do Espírito? Primeiro, era um tabernáculo de presença. Você sabe, quando Saul assume o trono, Davi agora assume. Saul, ele não dá valor à presença de Deus, e quando Davi assume, ele diz, vamos trazer de novo a presença. Davi é a marca de alguém que era cheio do Espírito Santo, que dependia do Espírito. A igreja de Atos, Jesus está falando, vão e aguardem, porque sem o poder do Espírito Santo, vocês não poderão viver. Qual que é o problema de muitos cristãos? É que eles não têm o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não podemos vencer o pecado. Sem o poder do Espírito Santo não podemos ser aquilo que Deus nos projetou para ser. Sem o poder do Espírito Santo jamais seremos conformados à imagem de Cristo. Diga aleluia aí. Eu amo o Espírito Santo, eu amo a presença do Espírito Santo. Tem mais alguém comigo? Eu amo poder senti-lo, saber que agora o Espírito Santo é o Deus residente em nós. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não trata só de um poder, de um fogo. O Espírito Santo não, ele é uma pessoa. E agora ele habita em nós, ele comunga conosco. Uma marca de uma vida cristã mais profunda. E o tabernáculo caído que Deus está restaurando. Por que é o tabernáculo de Davi? Porque tinha algumas características. A primeira, o tabernáculo de Davi era um tabernáculo de presença. Você sabe, a promessa de Atos é que em Atos Deus estava restaurando o tabernáculo caído de Davi, que é um tabernáculo de gente que valoriza a presença de Deus. É gente que não quer perder a presença de Deus por nada. É gente que diz, eu não colocarei os meus olhos em coisas más, porque eu não posso perder a presença de Deus. É gente que entende o valor que tem na presença de Deus. É gente que valoriza, reconhece. Gente, uma coisa é fato. Existem cristãos e cristãos. Existe gente superficial que está satisfeita só com uma presença de culto. Existe gente superficial que não olha para a sua própria vida. Ele não se importa com o que ele assiste. Ele não se importa com o que ele fala. Ele não se importa. Não, por quê? Porque a presença de Deus não é um valor para ele. Mas um segundo sinal de uma vida cristã profunda é de gente dependente do Espírito. Em primeiro lugar, esse tabernáculo caído de Davi que Deus está restaurando é um tabernáculo de presença. É gente sensível à presença de Deus. É gente que tem sensibilidade. É gente que louva porque Ele está aqui agora. Eu estou aqui no estúdio, na sala de reunião, e Ele está aqui agora. A presença de Deus está aqui, eu posso senti-la. Meu coração pode ser compungido porque eu não preciso mais entrar num lugar, não preciso de ir num lugar geográfico, eu não preciso estar diante da presença de determinado pastor, eu não preciso de um som, não preciso de uma música, não. A presença de Deus está aí agora, é gente que valoriza isso. Enquanto você me ouve, a presença de Deus está aí porque ela habita em você, você pode senti-la, ondas da sua graça te banhando.
não só internamente, mas ela também tem poder de invadir todo o ambiente, de tocar os nossos corações, de nos tornar cativos. Em Atos, a promessa que ele restauraria o tabernáculo de Davi, um tabernáculo de presença. Você sabe, me marca muito, porque quando fala sobre a presença ainda lá na primeira dispensação, lá no Velho Testamento, falando sobre a sua presença, quando ele estabelece morar num tabernáculo, e agora nós somos o tabernáculo dele, e ele estabelece um tabernáculo, e ele diz: toda a nação vai acampar voltada para o tabernáculo que apontava para a presença. Era a única nação que acampava voltada para dentro. Por uma questão lógica, óbvia, as nações acampavam voltadas para fora. Por quê? Porque eles estavam preparados para os inimigos, para poder reagir aos inimigos, mas Deus está dizendo: olha, se vocês olharem para a minha presença, a nação de Israel vai acampar voltada para dentro, porque se vocês olharem para a minha presença, todo o resto eu cuido. Se a minha presença for o valor, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido da criação dos seus filhos. Sabe o que eu vejo hoje em dia? É tantas mães preocupadas em fazer a rotina de não sei quem, seguir a blogueira não sei o quê, e faz a rotina disso, e a rotina daquilo, e acorda, até mesmo com a Bíblia, faz devocional desse jeito, aquilo. Sabe o que a sua família precisa? É da presença de Deus. Se você olhar para a presença de Deus vai cuidar. Nós estamos na era que as pessoas estão tão preocupadas com dinheiro e faz uma renda, 2, 3, 5, 10. O que te resolve ter tanto dinheiro guardado no banco, mas não poder desfrutar de prosperidade genuína? Ele está dizendo: olha para a minha presença, eu cuido do que você precisa. Mas você sabe, esse tabernáculo de Davi, ele era um tabernáculo de presença, porque Davi diz: como que vai acontecer? O ritual estava acontecendo, os sacerdotes estavam fazendo sacrifício, tinha tabernáculo, mas a arca não estava lá dentro. Ele diz: traz a arca. Você sabe, uma marca de um cristão profundo é que a gente não pode ser oco da presença. Ao nos tocar, ao nos ver, as nossas orações, tudo quanto fazemos tem que ter marca de presença. Mas uma segunda característica nesse tabernáculo de Davi, que era um tabernáculo de graça. Você lembra, Davi tentou trazer essa arca, ele colocou em carros de boi que aponta para a força natural. Uzá toca nessa arca porque ele havia se acostumado com essa presença, e ele morre, e essa arca vai parar na casa de Obed-Edom. Depois de 3 meses, Davi com medo, todo mundo com medo, Obed recebe a arca na casa dele. E Obed era um edomita, ele não era judeu. E pedem notícia, o rei pede notícia, alguém diz: tudo de Obed prosperou. Tudo de Obed aconteceu, porque a presença de Deus está na casa dele. E Davi disse: a gente precisa de aprender com esse Obed, como traz a presença. Agora ele traz fazendo sacrifícios. E agora, quando ele estabelece o tabernáculo, sabe quem vem ensinar a tribo de Levi, os sacerdotes, a ministrar diante da presença? Obed. É um tabernáculo de graça, porque a dependência do Espírito nos mostra que Deus não está vinculado a títulos, a cargos, a posições sociais, ao poder que o homem vê. É um tipo de gente que entende. Obed é um tabernáculo de graça. E você sabe, quem valoriza essa presença sabe o quanto foi agraciado. Eu não quero nem falar do que Deus pode fazer, quero falar do que Ele já fez. Em Cristo. Eu não quero nem falar do que Deus pode te dar, eu quero falar do que Ele já te deu. Eu não quero nem falar do que Deus pode te livrar, eu quero falar do que Ele já nos livrou. Em Cristo nós somos livres de toda condenação. É gente que anda sabendo o tamanho de graça. Nós temos acesso à presença de Deus. A gente não pode desconsiderar isso. São cristãos que Deus pode tocá-los onde for, no carro, na padaria. E aqui eu não quero desconsiderar você ser um crente que tem a vida de oração, e a gente vai falar disso como uma das marcas. Mas é alguém que é completamente dependente do Espírito. Mas terceiro, era um tabernáculo de oração 24/7, adoração, melhor dizendo, 24/7. Deus está restaurando um tabernáculo de presença, um tabernáculo de graça, um tabernáculo 24/7. Não é dependente do Espírito no culto, não é dependente do Espírito quando eu estou lendo Bíblia, não é dependente do Espírito na hora que eu estou cantando espiritual. Não. É uma marca de um cristão que ele é sensível em todo o tempo. Aonde você colocar ele está adorando. Ele está trabalhando em adoração. Ele não sai da adoração.
Ele dorme adorando, ele acorda adorando, a vida dele é uma adoração, é por isso que ele faz tudo com excelência. É porque ele entende que vir a um culto e pregar não é menos adoração do que trocar a fralda de um filho. Os dois é adoração. Então, o jeito que ele troca a fralda, ele está dizendo isso aqui é adoração ao meu Deus. Ele está tão dependente do Espírito. Ele entende que as coisas têm o seu determinado lugar, ele é livre daquela religião que adora títulos e púlpitos e funções eclesiásticas para entender que cuidar da sua esposa é adoração. Ser sensível à sua mulher é adoração. Ele entende, o jovem, que tão adoração quanto participar de um culto ou liderar um pequeno grupo é ser aprovado na sua universidade. É ser um aluno que os professores dizem, cara, que cara excelente, porque tudo virou adoração. É 24/7. É um tabernáculo de adoração, de alguém que é dependente do Espírito. Mas que ele diz, vão e aguardem. Vão e esperem. Porque sem mim, e é o que Jesus tinha dito, sem mim, nada podeis fazer. Agora ele está dizendo, sem o meu Espírito, vocês não podem fazer nada. Ah, como eu preciso de depender mais do Espírito Santo. Tem mais alguém aí que precisa depender mais do Espírito Santo? Precisa ser mais sensível ao Espírito Santo. Essa é uma segunda marca de uma vida cristã profunda. É de alguém que é sensível ao Espírito Santo. E agora a gente não tem mais o governo, o comando, o domínio. É a marca da vida de alguém. Eu queria ir para lá, Deus está mandando eu vir para cá. Eu queria fazer aquilo, Deus está mandando eu fazer isso. Eu queria falar isso. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Eu já não vivo mais. Agora Cristo é que vive em mim. E que Deus nos dê graça para isso. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo está te levando a esse lugar de você ser mais sensível? Aí tudo, os dons começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Que Deus nos leve a esse lugar de uma vida onde nós somos plenamente dependentes do Espírito Santo. Deus te abençoe. Não esqueça aqui de curtir, de compartilhar esse vídeo, comentar nele, de mandar para alguém e mais, se preparar, porque eu só estou aqui no segundo pilar dos 10 de uma vida cristã mais profunda.